Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes, eu sou o H. Vou falar com vocês agora sobre Holanda e Estados Unidos. O que ocorreu foi uma... Pois é, não sei se chega a ser uma aula de futebol, né? É que uma diferença brutal entre as escolas, se é que poderíamos chamar de escola americana de futebol, né? Porque o futebol lá nos Estados Unidos é jogado com a mão, né? O soccer eles não têm muita intimidade. Mas assim, a Holanda ela começou jogando de uma forma conservadora. Os Estados Unidos começou bastante no ataque. O técnico da Holanda, o Van Gaal, parece que estudou bem os Estados Unidos, fechou ali as possíveis maiores possibilidades ali de ataque dos Estados Unidos. O Pulisic não tinha muito espaço para trabalhar. E assim os Estados Unidos estavam tentando chegar ali na área da Holanda para tentar fazer o primeiro gol, estava com muita vontade e tal. Acontece que os 10 primeiros minutos foram praticamente só lance dos Estados Unidos. E a Holanda, no primeiro ataque, fez o primeiro gol. E daí acabou com os Estados Unidos, porque eles não conseguiam mais chegar na área da Holanda. Mas isso por quê? Porque a marcação da Holanda, pelo que eu pude ver, é uma marcação por zona. Então, os Estados Unidos tentavam chegar ali pelas laterais, eles fechavam as laterais, os Estados Unidos não chegavam. Os Estados Unidos nem tentou chegar pelo meio, mesmo porque o melhor jogador dos Estados Unidos, que é o Pulisic, ele é um ponta, né? Ou ele é um meia armador, um meia avançado. Então ele tenta chegar ali pela direita e para tentar cruzar e tal, mas não estava conseguindo fazer muita coisa. E assim a Holanda estava cadenciando o jogo. A Holanda não é time de fazer jogada de velocidade. Então, mas eles são muito entrosados, tanto que esse primeiro gol saiu ali da defesa, foi de pé em pé até chegar ao gol da Holanda. Mas o que estava acontecendo ali? Os Estados Unidos ele tem uns problemas muito sérios de fundamento, né? Então, assim, eles têm problema de cabeceio, né? Alguns problemas de passe, não muitos, né? Mas ele tem alguns problemas de passe e não sabe driblar, evidentemente, né? Não sabe driblar, não sabe sair de lado, nem de um lado nem do outro. Então, além de tudo, a zaga holandesa é uma zaga bastante alta. Então, eles cruzavam e consagraram os zagueiros, né? Porque hoje talvez o jogo não fosse pelas laterais, em que pese o melhor jogador dos Estados Unidos ser um jogador de lateral. Mas aí o que acontece? Praticamente na segunda vez lá que a Holanda chegou, já fez o 2-0. Aí os Estados Unidos, no segundo tempo, chegou a fazer o primeiro gol numa falha brutal da defesa, né, que o Wright ficou sozinho, ele chegou a driblar o goleiro, chutou no gol, mas daí o zagueiro da Holanda tirou, na cobrança de escanteio, acabou saindo o gol dos Estados Unidos. E aí, menos de um minuto e meio depois, a Holanda fez o terceiro, fez o 3-1. Mas o que aconteceu? Os três gols da Holanda foram gols dentro da área com falha brutal de marcação, porque o sujeito que fez o gol estava sozinho. Então a marcação dos Estados Unidos é falha, eles não sabem direito como marcar. E de maneira análoga, lá no ataque, eles não sabem como se colocar. Porque no gol da Holanda, o terceiro gol, o sujeito cruzou na área e o atacante chapou de primeira, fez o gol. Havia uma jogada logo depois desse gol em que o cara dos Estados Unidos estava para cruzar, o atacante lá dos Estados Unidos estava sozinho lá do outro lado e o cara não conseguiu cruzar para que chegasse no atacante. Então a diferença está aí, né? Os jogadores holandeses percebem o posicionamento dos seus companheiros e o dos Estados Unidos não. Porque se fosse assim, talvez os Estados Unidos tivessem alguma chance, né, de vencer a Holanda. Mas daí tem a ver com escola de futebol, tem a ver com experiência. A Holanda é 3 vezes vice-campeã mundial. Os Estados Unidos é uma vez terceiro lugar, né? Que foi ali na Copa de 30. E na Copa de 30 teve apenas 13 seleções, já que a Copa do Mundo foi disputada praticamente aqui pelo pessoal da América do Sul,
já que o pessoal da Europa tinha muita dificuldade de transporte, teria que vir de navio, ia demorar muito tempo, o pessoal ia chegar extenuado, aquela coisa, eles acabaram não vindo, então foi apenas 13 seleções que participaram. E os Estados Unidos ficou em terceiro. A melhor colocação deles até hoje na Copa do Mundo. Então, o que falta para os Estados Unidos? Treinamento, falta fundamento, falta o pessoal se conhecer mais. Dá para ver ali que o pessoal da Holanda está muito bem entrosado, que o pessoal se conhece, sabe onde se colocar. Também dá para ver que eles percebem o jogo que é proposto a eles. Então, eles viram que os Estados Unidos gostavam ali de jogar pelas laterais, então as laterais estavam fechadas, não tinham como passar. E aí, aquela história que eu vi falando, né? O técnico ele precisa ter um plano B, porque hoje, com a tecnologia aí da internet, todo mundo sabe o que todo mundo faz e tem os detalhes, né? Esses detalhes são estudados a fundo. Então, como eu disse lá no Campeonato Brasileiro, lá quando eu estava tratando ali do Atlético e do Curitiba, você consegue usar um esquema diferenciado no máximo por 3 partidas. Depois você não consegue mais, porque os técnicos estão sempre estudando, né? O seu jeito, a sua forma de agir, e daí você põe ali, o cara fechou ali, digamos, os seus lados, como nos Estados Unidos, né? Jogando pelos lados. Fechou os seus lados, o que você tem que fazer? Você tem que tentar entrar pelo meio, ou tentar entrar tabelando. O, dá para ver que o treino dos Estados Unidos não é o treino de 2 toques, porque você não vê essa progressão, né, dos jogadores através dos toques. Aí teve até uma situação que eu achei interessantíssima. A bola estava ali com o jogador da Holanda, ele adiantou demais, o jogador do americano tirou a bola, né, recuperando a bola para o seu time e logo depois perdeu. Então, o que acontece ali? Falha brutal de marcação, de treinamento, de posicionamento e de, sabe, competência, experiência e tudo mais. Então, a consequente eliminação dos Estados Unidos é basicamente por inexperiência e por, acredito, falta de estudo, né? Porque quando você vai enfrentar um time, e nessa Copa do Mundo tem essa situação que você se classifica e você tem um tempo para você fazer treinamento. Então você já estuda o seu adversário e já vai fazer o treinamento basicamente com a forma que você vai enfrentar o seu adversário, para ver se você consegue de alguma forma, né, infligir ali algum tipo de ataque, algum tipo de perigo para a seleção que você vai enfrentar. Aí eu não sei se realmente os técnicos das seleções pensam dessa forma, mas era uma das coisas que tem que fazer. Acredito que o Van Gaal fez isso, tanto que os Estados Unidos praticamente não conseguiu chegar na área holandesa. Qualidade dos seus defensores, evidentemente. Como eu disse, em cima, os caras tudo alto, não tinha como cabecear. Além de tudo, quando eles tiveram a possibilidade de cabecear, que eu vi o jogo todo, se não me engano, teve lá umas 2 ou 3 vezes que eles puderam cabecear, também não sabiam cabecear. Então, quer dizer, uma falha de fundamento. Porque no futebol você tem lá aqueles fundamentos. O que é fundamento? Passe, cruzamento, cabeceio, finalização, sabe? Essas coisas você tem que saber fazer, porque senão você não devia estar no futebol. E aí, assim, tem vários jogadores que chegam ao auge sem saber essas coisas básicas, né? Porque assim, por que o jogador perde pênalti? Porque não treina, né? Por que o jogador está no ataque e acaba passando errado? Porque não treina. Porque passe também é treinamento. Aí mas as seleções pouco se encontram e tal. Pô, agora nessa Copa do Mundo, você pode fazer o treinamento na Copa do Mundo. Tanto que tem times que vão crescendo ao longo da competição. A Holanda não é um time de velocidade. Se não é um time de velocidade, então você não precisa realmente botar velocista para cuidar de atacante. Aí você tem que fazer a tal da marcação por zona que eu falei para vocês. A Holanda faz marcação por zona, os Estados Unidos podia fazer essa marcação por zona. Por quê? Porque os caras não são da velocidade. Ainda que tenham feito o gol ali que eu falei para vocês de um toque só, que aquilo ali é treinamento, mas se os Estados Unidos tivesse marcado por zona, o cara não ia estar sozinho ali dentro da grande área para fazer o gol. Nas 3 oportunidades. Os gols da Holanda, em todos os gols o cara estava sozinho dentro da grande área.
Isso é falha de marcação dos zagueiros. Tinha que estar um cara ali. Então, mas não era o atacante, porque se era o atacante, o zagueiro tem que estar marcando. Se não era o atacante, era um lateral. O lateral tinha que estar marcando. Alguém tinha que estar marcando. O cara não pode estar sozinho ali, receber a bola e chutar do jeito que quer. Porque senão, bicho, fica complicado. Não tem como você ganhar o jogo dessa forma. Então, assim a Holanda passou muito bem pelos Estados Unidos. Ah, é credenciada a disputar o título? Por tradição, por competência, até pela forma de jogo, é credenciado. Agora, o embate verdadeiro, digamos assim, será quando jogar supostamente contra a Argentina, porque a Argentina vai enfrentar a Austrália pode passar? É claro que pode, mas a tendência é que a Argentina passe. E a Argentina passando, aí vai ser um grande teste para a Holanda, porque a Argentina joga no ataque, joga com velocidade. E como esse time holandês é um time da cadência, e provavelmente o Van Gaal vai estudar a Argentina já, né, para tentar ver o que eles podem fazer lá nas quartas de final, aí vai ser realmente um bom teste para a Holanda. E a Holanda passando pela Argentina vai se credenciar a busca do título, evidentemente, porque a Argentina é um grande time, né? Aquela derrota lá para a Arábia foi circunstancial, porque demonstrou um grande futebol para também disputar o título. Vai jogar contra a Austrália, a tendência também é que ganhe. Inclusive, o único segundo lugar que pode surpreender nessas oitavas de final, a meu ver, é a Espanha. A Espanha passou em segundo, vai disputar com o Marrocos. A favorita é a Espanha. Mas, no mais, vai ser muito surpreendente se algum segundo lugar conseguir tirar o primeiro lugar das quartas. Bom, enfim, foi isso que eu vi aí no jogo. Se você tem algum comentário a fazer, aí, você fica à vontade. Se você quiser destrinchar aí qual a sua opinião tática ou opinião mais abalizada a respeito do jogo, você fica à vontade para falar. E se você vê alguma coisa que eu não vi também, fica à vontade para falar. Continue me acompanhando aí no canal que eu vou estar falando aí dos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo. Se você gostou, inscreva-se no canal, favorite, positive o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, clique no sininho ali. Eu sempre esqueço de falar desse sininho porque eu sou youtuber das antigas, né? Eu até falo ali para você favoritar o vídeo, né? Nem sei se isso existe mais. Isso é coisa também da minha época lá, né? Mas esse sininho aí é para avisar quando tem vídeo novo para você. Aí vem ali uma notificação e você vem aqui para assistir esse jogo. Divulgue nas suas redes sociais, avise os amigos que eu estou fazendo aí, falando a respeito dos jogos da Copa do Mundo. Estarei com vocês até o final da Copa do Mundo. E mais adiante agora vai ter a Argentina e a Austrália. E eu vou falar com vocês a respeito desse jogo após o término e postarei aqui no canal tão logo eu termine este vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.